Vigie tuas ações, tuas palavras. Em outras palavras, policie-se a si mesmo. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz, do verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro? Tem outras versões no cisco, que impede, as pessoas de enxergarem direito. Um tapa-olho. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus estava dirigindo isto a pessoas, não eram aos ladrões, às prostitutas, sim, as pessoas excluídas da vida religiosa de então, mas a pessoas que se julgavam a si mesmo melhores do que os outros, mais santo do que os outros, mais justo do que os outros, mais fiel do que os outros. Porque é mais fácil ver as falhas dos outros do que eu ver as minhas. É mais fácil ver as falhas dos outros, o defeito dos outros, a desonestidade dos outros, a injustiça dos outros. Então, quando a pessoa critica muito o outro por errar em alguma coisa, deixa ele ir lá fazer, para ele conhecer de fato aquilo que ele está criticando. Mas porque é mais fácil reparar no que o outro fez de errado e nunca ver o que a gente mesmo está fazendo de errado. Então Jesus está colocando-nos diante deste quadro para que nós passemos a nos examinar, policiar a nós mesmos e não os demais, os outros. Então o que eu devo ter como prioridade? Eu devo ter prioridade vigiar minhas palavras, minhas colocações, minhas ações. Porque, na verdade, no verso 12, Jesus diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que às vezes nós queremos ser respeitados, mas não respeitamos. Queremos ser amados, mas não amamos. Queremos ser tratados com justiça, mas esquecemos de tratar as pessoas com justiça. Queremos aquilo que é de bom, mas não queremos dar aquilo que é de bom às pessoas. Queremos que as pessoas façam tudo aquilo para nós que nós queremos. Então nós vamos ver que Jesus, como mestre, como Senhor, o melhor dos professores. A Bíblia tem todo o ensinamento para a criança até o mais idoso. A Bíblia ensina como ir à casa do próximo. Tem uma parte lá em Provérbios que diz: retira o pé da casa do teu próximo antes que ele se enfade de ti. Olha para você ver. A Bíblia, Jesus ensina como ir numa festa,
Ele não proibiu ninguém ir numa festa, mas ele ensinou como se deve se comportar na festa. Não avançar, pensar que é o melhor de todos, pegar os melhores lugares, que pode acontecer que alguém chegue e precise daquele local que você está. Então a coisa vai ser difícil, né? Capaz que a pessoa vai embora da festa, né? Então é melhor ficar aquém do que ir além, nesse sentido. Não avançar na lua pensando que é queijo, né? Pensando que ele é o melhor. Então é um tempo que as pessoas se acham melhores do que os outros com muita facilidade. É um tempo das críticas. Então todo mundo é crítico. Todo mundo se acha capacitado para criticar. Mas nem todo mundo é capacitado para fazer o que o outro está fazendo. Então Jesus, ele estava se colocando como um exemplo. Como um exemplo. Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tinha uma convicção de que ele estava fazendo, vivendo como Cristo. Por isso é que ele escreveu as 14 cartas. Como Moisés escreveu o Pentateuco, todas as leis, e deixou tudo pronto para a sequência dos que viriam depois dele, não teria necessidade, não teria como chegar um outro para trazer um novo ensinamento além daquele que Moisés tinha deixado. Prestemos bastante atenção neste quadro, porque tudo o que sucedeu ali no Velho Testamento fica como sombra e como exemplo para nós. Que a ordenança que estava dada para Josué após Moisés e a todos os profetas é a mesma ordenança que está escrita em Apocalipse, capítulo 22. Não tirar nem acrescentar. Então a ordenança que quando Josué estava assumindo ali, aquela ordenança que Deus deu para ele, meus amados irmãos, era aquela ordenança que ele deveria cumprir ao pé da letra. Ele não deveria colocar e nem tirar nada. E vejam bem que o primeiro livro da Bíblia traz esta ordenança. Se você vai encontrar, quando Moisés estava transferindo para Josué, é no livro de Josué, no capítulo 1, esta ordenança muito clara que Deus deixou dando para Josué, para que ele permanecesse naquilo que Moisés tinha deixado. Então, o que ele tinha que fazer? Simplesmente obedecer. Simplesmente permanecer. Então, Josué capítulo 1. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque se você fizer assim, companheiro, então você farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Lá, então nós temos a mesma coisa a fazer. Então quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque ele trouxe as suas 14 cartas, colocando a posição do homem, da mulher, da criança, do ancião, a posição de cada pessoa no corpo, a função de cada um. Então no Velho Testamento tinha os rituais, tinha quem deveria fazer tal coisa.
Começa desde o levantamento do acampamento. Os guardas do sul, do norte, do leste, do oeste, cada tribo com a sua função, na hora de levantar acampamento, e como deveriam sair do acampamento, quem sairia à frente, quem seria o próximo, estava tudo escrito. O que tinham que fazer é só obedecer. E o que nós temos que fazer hoje? É só obedecer o que está escrito e nada mais. Nós não temos necessidade de ficar buscando coisas novas, as quais a Bíblia não traz. Ai de quem faz tais coisas. Ou nós vamos acrescentar ou tirar, e é onde nós vamos nos perder. É onde nós vamos nos encontrar desarmados. Capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele está trazendo-nos para algo muito essencial. No capítulo 9, ele diz assim: porque na lei de Moisés está escrito. Não, eu vou começar, 27, 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 27. Ele diz assim, olha, nesta versão que eu tenho aqui, vou ler na outra também. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Agora, o que Paulo estava querendo dizer com isto? Que ele poderia perder a salvação ao ser desqualificado? Ele poderia perder, então, a vida eterna? Não é bem isso aí, porque Paulo tinha certeza. Em todas tantas escrituras, aquele que Deus chamou, você vai encontrar em Romanos, capítulo 8, 28. O que ele estava nos mostrando, então, dentro deste versículo 27? Que Paulo confiava absolutamente que nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus. Olha Romanos 8, 33 a 39. Porque nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então antes ele faz aquela pergunta: o que nos separará? A fome? A nudez? A injúria? Mas ele conclui: nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas não vamos minimizar essa escritura, porque ela traz uma advertência. Ela traz uma advertência. Porque ele nunca presumiu que ele seria salvo, apesar do que fazia. Mas ele está dizendo que nenhum crente pode dar-se ao luxo de considerar superficialmente as advertências das Escrituras. Não, mas eu não preciso cumprir isso aqui, eu já estou salvo. Observe bem essa questão. Eu posso fazer isso, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, cuja maldade é perdoada. Mas essa escritura aqui de Paulo, ela está nos trazendo essa advertência. Nenhum crente pode dar-se ao luxo de considerar superficialmente as advertências das Escrituras. Porque no capítulo 10, então ele traz agora essa questão, complementando aqui o verso 27, essa advertência dele. Ele diz: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então vejam bem, aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. Examine-se a si mesmo, policie-se a si mesmo, vigie as suas ações. Não abuse da graça, porque Deus é fiel. Mesmo nas tentações, Ele dará-nos o escape, como está no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, meus amados irmãos, então fica nesta manhã esta pequena palavra que surge como que um ânimo a prosseguirmos na jornada e sermos vigilantes, não com a vida alheia, mas com a nossa própria vida. Estarmos atentos não ao que o outro faz, mas ao que nós fazemos. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor Deus que abençoe a todos, não só neste dia, mas em todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.